Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos neste 14º domingo do tempo comum e o evangelista que nos tem acompanhado aos domingos é São Lucas, porque estamos no ano C, né? E é habitual que no ano C existe o ano litúrgico A, B e C. No A, habitualmente o evangelista que nos acompanha aos domingos é São Mateus, no B é São Marcos e no C, São Lucas. E ora, o evangelho que vamos ouvir hoje na missa é retirado do capítulo 10, né, de São Lucas. E fala, por um lado, desse envio dos 72 discípulos, né? E é interessante pensar que nem antes nem depois do Pentecostes a evangelização foi exclusiva dos 12 apóstolos, né? Além dos 12 apóstolos, a Sagrada Escritura nos fala da existência de outros discípulos que também são enviados a evangelizar, ou seja, é uma imagem de que todos na Igreja estamos chamados a cumprir a missão de evangelizar. E Jesus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por um lado, Deus, para salvar os outros, quer contar com cada um de nós. É interessante que isto seja assim. Deus podia salvar as pessoas diretamente, mas quer servir-se nós como instrumentos. Quer contar conosco como corredentores, diz assim a Igreja, ou seja, corredimir com Cristo, esta noção que também já fala São Paulo. E por isso nos fala muito esse sentido de responsabilidade. O empenho que pomos por evangelizar não é indiferente. Porque, claro, pode e está em jogo a salvação das almas. E por isso, se eu falo ou não falo, se eu rezo para esta pessoa ou não rezo, se eu procuro através da amizade aproximar esta pessoa de Deus ou não, isto não é indiferente para a vida eterna nem dessa pessoa, nem para a vida eterna, a própria nossa vida eterna de cada um de nós. Já dizia São Paulo: ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não cumpro aquilo que Deus me pede. Deus me pedirá contas. Por isso, atenção, ser um bom cristão não é só fazer as coisas bem, viver de acordo com os mandamentos, depois de receber os sacramentos. Ser um bom cristão inclui obrigatoriamente fazer apostolado, evangelizar, procurar aproximar os outros de Deus, de tal modo que não existe na Igreja uma santidade sem apostolado e não existe um apostolado fecundo, verdadeiro, se não vai unido a uma busca da santidade, da perfeição, do cumprir a vontade de Deus. Quando alguém diz que sim a Deus sem condições, torna-se uma verdadeira bomba atómica para o bem. Ou seja, os trabalhadores, aqueles que dizem sim, e tu e eu estamos chamados a dizer que sim a Deus, sem condições, cumprindo aquilo que tu, Jesus, esperas de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações, apesar das dificuldades do ambiente atual, tornar-nos-emos uma bomba atómica para o bem. Desculpem esta expressão, mas me parece uma expressão muito gráfica. A bomba atómica é algo que faz mal, mas claro, tem uma energia brutal, enorme. Pois assim também acontece quando uma alma diz que sim a Deus, um sim sem condições, apesar de que não nos aparecem os defeitos, as limitações, pois espalha à sua volta um bem impressionante. E por um lado, essas almas temos de ser tu e eu. Tu e eu, que perguntamos a Jesus: que queres de mim? E procuramos corresponder, dizer-lhe que sim, manter-se sim, firme, agora, amanhã e até ao fim da nossa vida. Os santos foram instrumentos de Deus para salvar muitas almas. Os santos são o coração do mundo sem coração, disse uma vez Bento XVI, uma expressão muito gráfica. Este mundo necessita de santos. Lembro uma vez, há uns anos atrás, um rapaz dizer-me assim: seu padre, sabe o que é que faz falta para mudar este mundo, para que o país vá para a frente, etc. E disse: o que faz falta são, e dizia assim, engenheiros informáticos. Não sei se algum dos que está a ouvir neste momento, alguma estuda engenharia informática, mas pronto, eu lembro que foi esta a proposta deste rapaz. E deu-me vontade de rir porque, de facto, é verdade, faz falta engenheiros informáticos, mas faz falta todas as outras profissões, não é a única profissão, digamos assim, para levar este mundo para a frente. E, sobretudo, faz falta engenheiros informáticos que lutem por ser santos, e médicos que lutem por ser santos, e advogados que lutem por ser santos, e sei lá, e jogadores de futebol que lutem por ser santos, e as pessoas que varrem
as ruas, os que recolhem o lixo, também têm que lutar por ser santos. Ou seja, faz falta que em qualquer profissão, né, e todas as profissões têm um espírito de serviço direto, né, um serviço direto aos outros. Qualquer profissão, a pessoa luta por ser santa, por cumprir a vontade de Deus, por fazer apostolado nas suas circunstâncias, né, por evangelizar. Por isso, é uma ingenuidade pensar que com uma só profissão leva essas coisas para a frente. E mais, se um engenheiro informático, já que era o exemplo que eu dava a este rapaz, for um egoísta de primeira, só pensar em si e tal, pois não leva as coisas para a frente, né? Pois não, por muito eficaz que seja, pois a sociedade não vai para a frente somente com eficácia, né? Vai para a frente com que nos preocupemos uns com os outros, com que nos ocupemos uns dos outros, que cuidemos uns dos outros, né? Depois diz Jesus, pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus faz-nos meditar, por um lado, a grandeza da missão. É preciso salvar tantas almas, é preciso ajudar tantas pessoas. E, por outro lado, que somos poucos. Então, a importância que tem é algo que a Igreja insiste, que rezemos pelas vocações, né? Aliás, há uma semana de oração pelas vocações, que termina habitualmente no 4º domingo da Páscoa, que é o domingo do Bom Pastor. Agora já passou esse tempo, digamos assim, já passou a Páscoa. No entanto, a Igreja nos pede que rezemos constantemente pelas vocações, porque o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, nos pede isso. E quando nós percebemos, né, que há tantas almas que muitas vezes se perdem, pessoas que não se aproximam de Deus simplesmente porque não têm ninguém que lhes explique, que os aproxime de Deus. É aquela passagem daquele homem que Jesus encontra ao lado da piscina probática em Jerusalém, em que diz o Evangelho que de vez em quando o anjo do Senhor movia as águas e o primeiro doente que entrasse na piscina ficava curado. E está ali um homem, aleijado, etc., limitado, paralítico, que há 38 anos está ao lado da piscina, e Jesus pergunta-lhe, queres ficar curado? E ele responde, eu quero, mas é que sempre que o anjo mexe na água, há outro que entra antes do que eu. Ninguém me ajuda, não tenho ninguém que me ajude a entrar na água para ficar curado. Ora, esta passagem do Evangelho se pode interpretar exatamente assim, ou seja, quantas pessoas estão por aí perdidas na vida, não têm um sentido para a vida, porque nunca ninguém o ajudou a encontrar o sentido da sua vida. Nunca ninguém lhe falou de Cristo de um modo compreensível. Nunca ninguém lhe falou da necessidade do batismo, por exemplo, ou de viver de acordo com o batismo, dos sacramentos, da confissão, da comunhão, da missa. Nunca ninguém lhe explicou a doutrina cristã. E claro, a pessoa não consegue, necessita dessa evangelização para corresponder àquilo que Deus lhe pede. Logo, ao darmos conta disso, damos conta que somos poucos e necessitamos pedir a Jesus, Jesus, envia trabalhadores para a tua seara. Vamos rezar pelas vocações, procurando em primeiro lugar, cada um de nós, corresponder à sua vocação. Perguntar a Jesus, o que é que queres de mim? Qual é a missão que tens para mim nesta vida? Aliás, o Papa fala muito disto, do discernimento vocacional, nessa exortação apostólica, Cristo Vive, que escreveu para os jovens, há uns anos atrás, e que espero que tu já tenhas lido. Se não leste, depois vale a pena ler, está bem? Vale a pena ler com calma essa exortação apostólica que o Papa dirige especificamente à juventude. A vocação, Deus conta contigo e comigo. Temos uma missão que só nós podemos cumprir, e essa missão passa pelo diálogo de Deus com cada um de nós, não é? É interessante, não é? Falar com Jesus e perguntar ao Senhor o que queres de mim, e Ele responde. Não é? Mas ao mesmo tempo agigantar o nosso coração, não é? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A Igreja serve, a sua missão é evangelizar, é levar as almas para o céu, é fazer com que as almas vivam na graça de Deus, não é? E tu e eu damos conta como há muita gente por aí que está longe de Deus, não é? E que como aquele homem que estava paralítico ao lado da piscina, pois não tenho ninguém que me ajude. Oxalá, vamos pedir isto a Jesus, que ninguém que vive à minha volta, que convive comigo, possa dizer, tu nunca me ajudaste, né, a descobrir o sentido da vida. Por isso, sentido de responsabilidade. Jesus, as pessoas que puseste à minha volta, pois um dia me pedirás conta, digamos assim, como é que eu as ajudei? Como é que eu as ajudo? Rezando por elas, sendo verdadeiramente amigo, amiga, e depois dizendo a palavra oportuna quando tu me pedes que a diga, invocando o Espírito Santo para dizer essa palavra oportuna que ilumina, que ajuda, que consola, que anima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.